Muito bem, queridos, muito bom dia. A paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré para você. Hoje, um dia abençoado pelo Senhor nosso Deus, não é? Um dia ensolarado aqui na nossa região sul da nossa Paraíba, não é? Muito bom dia para você que vai nos acompanhar, seja agora neste horário ou em outros horários, não é? A minha pergunta é aquela, não é? Que muita gente já conhece. A pergunta é a seguinte: você já leu a sua Bíblia hoje? Ainda não? Você já orou hoje? Também não? Que coisa, hein? Olha, eu faço votos que você leia a Bíblia Sagrada, ore, se aprofunde, não é, na leitura da palavra e medite na mesma, tá? Muito bom dia, irmã Iracema. Paz e a graça do Senhor para a irmã, toda a sua casa. Pois é, a Bíblia Sagrada, este livro santo, sagrado, não é? Sagrado é algo que é, na verdade, separado, não é? Para os filhos, filhas e servos e servas de Deus lerem, que é a palavra do Senhor nosso Deus, não é? Hoje nós queremos meditar um pouquinho. Esses dias nós falamos sobre a Bíblia, a formação dela e tudo mais, não é? Mas esses últimos dias também eu falei sobre este livro maravilhoso que traz como tema Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos, não é? Um livro excelente. Baixar aqui esse somzinho todo. Muito bem. E hoje nós vamos pensar nos usos e costumes do povo de Israel, especialmente uma classe de pessoas que eram muito bem vistas, não é? Naqueles dias, que eram os idosos. Os idosos em Israel, o povo de Israel, eles davam muito valor, não é? À sabedoria, à experiência dos mais chamados mais velhos, não é? A tradição, ela era muito importante para eles e havia uma confiança geral em que os idosos lhes passariam a orientação necessária no sentido de impedir que se afastassem da conduta certa, consagrada pelo tempo. Esse tipo de atitude conferia grande estabilidade e solidez à nação, embora às vezes também a tornasse um pouco rígida, relutante em aceitar inovações. Isso nós sabemos que sempre fez parte da vida daquelas pessoas mais experientes em suas vidas, não é? Nós sabemos que nos dias atuais nós não temos tanta confiança em pessoas de uma idade maior, ou seja, pessoas de maior vivência, experiência nesta vida, não é? São hoje chamados de os da terceira idade, chamado também de melhor idade,
e etc. Então, nos dias atuais, nós sabemos que há muita gente idosas, já numa certa idade, especialmente homens, não é, que não merece confiança. Infelizmente, é uma realidade nos dias em que nós estamos vivendo. E com relação a essa questão da inovação, não é? As pessoas que estão exatamente na terceira idade, claro, não são todas, mas uma grande maioria, elas relutam muito quanto a aceitar mudanças em casa, mudanças na igreja, mudanças na vida social. Então, nós temos no início da história da nação de Israel com Moisés, imagina só, Deus, quando chama Moisés para tirar o povo, Moisés estava com 80 anos de vida. Tu acredita nisso? Pois é. Deus não chamou um jovem para tirar o povo que estava lá nas mãos de Faraó naqueles dias. Mas a Bíblia diz que Deus chama Moisés e ele já estava com 80 anos de vida para tirar o povo que estava lá no Egito. É fácil de você fazer a conta, não é? A Bíblia diz para nós que com 40 anos Moisés tinha assassinado um egípcio, não é? Por causa de uma situação que envolveu, não é, uma pessoa da sua terra. Ele vai lá, Moisés, não é? E a Bíblia diz que Moisés ficou mais 40 anos fugido. Olha só, 40 de quando ele assassinou o egípcio, mais 40. É exatamente nesses 40 anos que Moisés estava fugido que Deus se apresenta a ele lá na sarça, não é? No capítulo 3 de Êxodo. Moisés ali já estava com 80 anos. Então, Deus chama Moisés para tirar o povo do Egito. Então, é nesse contexto bíblico do Antigo Testamento que nós vemos as pessoas chamadas da terceira idade, idosos, não é? Nesse tempo que Deus, ele trata com Moisés. Interessante que o sogro de Moisés chamava-se Jetro, não é? Moisés, ele era um homem sábio naquela altura da vida, um homem experiente, mas que se viu no capítulo 18 de Êxodo, ele se viu em uma grande responsabilidade que era de ter que lidar com todas as situações do povo. As pessoas vinham com determinadas situações para Moisés, em que ele, quando a gente lê o texto sagrado, o sogro de Moisés dando orientação, não, olha, você faz assim, ó, você divide o povo, de 10 em 10 você coloca um líder, não é? Porque todas as causas vinham para Moisés julgar. De maneira que a palavra do Senhor, irmãos, ela vai nos orientar que é nesse contexto que o sogro de Moisés chega e orienta ele, aonde dá a entender que o sogro de Moisés, ele já era um homem mais experiente ainda na vida. Então os idosos, eles eram pessoas
muito bem vistas pela nação de Israel naqueles dias. O respeito aos idosos era um princípio enraizado no coração da lei hebraica. E um dos seus princípios era que aqueles que honrassem pai e mãe viveriam muitos anos sobre a terra. Está no Êxodo, capítulo 20 e no versículo 12. Depois nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele repete essa bênção, não é? De honrar pai e mãe, ele repete lá aos Efésios, na carta que ele escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 6, no versículo 2. Então isso era algo que a nação israelita já ensinava, praticava, o respeito aos idosos, não é? A honrarem seus pais, não é? E mesmo quando um hebreu ele se tornava adulto e se casava, não tendo mais que prestar obediência aos seus pais, ainda assim esperava-se que tivesse todo o respeito por eles. Isso é algo bem diferente dos nossos dias aqui, não é? Nós que vivemos nessa parte do Ocidente, especialmente no Brasil, não é? Mas eu quero deixar bastante claro que os costumes bíblicos, as práticas bíblicas do povo de Israel não mudam. Eles não mudam. Os filhos, a família é ensinada e orientada a viverem igualmente viviam os patriarcas. Se é uma coisa que o povo de Israel eles têm muito respeito, é pelo chamado pai Abraão, Jacó, Isaac. As leis, não é, dada por Deus a Moisés, a Torá, muito observada por eles até os nossos dias. Então, os idosos, quando a Bíblia descreve as condições em que a nação ficará depois de receber o castigo, não é? Ou seja, as situações adversas que aconteciam também em Israel, os crimes, os assassinatos, não é? Afirma o livro de Isaías, no capítulo 3, no verso 4 e 5, não é? Que a sociedade, naqueles dias, ela também punia, não é? Punia, ou seja, castigava aqueles, não é? Para mostrar a eles que eles deveriam ter o respeito pelos mais experientes na vida, não é? Os idosos daqueles dias. Então, é importante dizer que havia princípios. E um dos princípios eram que as crianças, os meninos, os jovens, ainda na sua adolescência, não é? Eles, se tomassem algumas atitudes contra os chamados anciãos, os idosos, eles eram castigados naqueles dias. Ou seja, eles não tinham consideração, não é? Para com os velhos. Então,
os anciãos, esse termo ancião, tornou-se um tratamento honroso, tanto no Velho como no Novo Testamento. Ou seja, eles viam uma pessoa de idade avançada, não é? Terceira idade para nós hoje, eles viam como sendo uma pessoa de muito respeito. Além de respeito, de liderança. Pra você ter uma ideia, em Israel naqueles dias, as famílias, havia dois grupos de famílias. Havia a família patriarcal, por isso aí o nome patriarca, não é? E havia a família nuclear. A família patriarcal era o seguinte: os filhos iam se casando, mas os conselhos que aqueles filhos necessitavam, eles iam buscar aonde? Do pai. Uma decisão que o filho precisava ter, a filha precisava ter, aonde era que esses iam buscar? Iam buscar daquele pai, que ele era considerado uma liderança na família. Já a família chamada de família nuclear, eles iam fazendo suas pequenas, vamos dizer assim, suas casas, não é? Em Israel o povo era nômade, eles se mudavam constantemente, não é? E aquelas famílias iam formando pequenos núcleos familiares, e aos poucos eles iam se separando. Então, os anciãos, os de 70, ou seja, os 70 homens que Moisés, por exemplo, ele indicou para serem juízes em Israel, eram anciãos, eram homens de uma idade avançada. Isso está lá em Números, capítulo 11, versículo 25. Então, eram os anciãos, e foram eles que receberam o derramamento do Espírito Santo, como eu frisei aqui, Números capítulo 11, versículo 25. E assim que o povo se estabeleceu na terra de Canaã, os habitantes de cada cidade elegeram anciãos para governar os novos territórios, não é? Então, aqui vai tratar sobre a monarquia que foi estabelecida naqueles dias, não é? Eles passaram a funcionar como um corpo legislativo. Eu quero chamar a sua atenção para uma informação muito precisa. Você sabia que Israel, ela só se tornou uma nação, um povo, a partir do ano 1948? Israel, a nação de Israel sempre existiu, o povo, os hebreus naquele tempo, mas como oficialmente nação no mundo, um povo no mundo, com a sua, vamos dizer assim, legalidade como nação, país no mundo, isso veio a acontecer a partir do ano de 1948. E, por incrível que pareça, no dia daquela votação para que Israel tornasse nação, não é? Havia para acontecer a transformação de um povo,
para tornar um país, ainda há em nossos dias o controle da ONU. A ONU, não é? E a ONU há muitos anos que existem. E havia um brasileiro que foi quem assinou, não é? Para que Israel tornasse nação. Um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha foi quem assinou em 1948 para que o Estado de Israel, a nação de Israel, se tornasse povo reconhecido pela ONU e pelos demais países. O Brasil passou a ser amigo de Israel, passou a ser países com boas relações a partir daquela assinatura daquele brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que aconteceu em 1948. É só você buscar informações mais precisas quanto a este ponto. Então hoje eu estou relatando sobre como eram os idosos, as pessoas da melhor idade, da terceira idade, naquele tempo em Israel. Então eu já disse que eles eram pessoas de respeito. Eu já disse que aquelas pessoas de idade eram pessoas que eram escolhidas para exercerem, não é? Funções importantes até nas decisões que aquela nação naqueles dias elas precisavam tomar. Eles eram vistos como pessoas sábias. Os idosos lá em Israel eram vistos como pessoas sábias, pessoas experientes na vida. Entende? Então, quando a gente olha para o cenário, especialmente no Brasil, os idosos são meio que abandonados, para não dizer que são todos abandonados. E as famílias? Como é que as famílias brasileiras elas fazem com os idosos? Na maioria das vezes, os idosos vão parar aonde? Lá nas casas de idosos. Há muitas casas de pessoas idosas no Brasil que as famílias colocam seus pais, seus avós e muitas vezes nem mais vão lá. E lá eles são maltratados, mal cuidados. Entende? Israel não era assim. Eles tratavam o povo da terceira idade, a velhice, não é? Eles tratavam eles olhando para eles como pessoas experientes, respeitadas e honradas, diferente de nós aqui, não é? No nosso país. Então, com que idade um homem era considerado velho? Durante o período bíblico, o tempo de vida dos indivíduos variou bastante. Os primeiros patriarcas tiveram vida muito longa. Foi o caso de homens que viveram antes do dilúvio, como Adão, que morreu com 930 anos. Maalalel, esse é o nome, viu, gente? Ele viveu 895 anos, mas Matusalém viveu 969 anos. Noé, o patriarca do dilúvio, ele viveu até 950 anos. Então nós não temos um registro
Não temos um registro da média de idade, mas sabemos que após o dilúvio houve uma queda brusca na longevidade do povo daqueles dias. Por exemplo, houve um homem chamado Arfaxade. Arfaxade, ele viveu até os 403 anos. Depois, um outro homem da Bíblia, chamado Peleg, viveu 209 anos. E outro viveu 207. Depois, houve um homem chamado Naor, que viveu 119 anos. Então, na época em que se instalou a monarquia em Israel, a idade das pessoas já era semelhante à de nossos dias. O rei Davi, por exemplo, morreu com 70 anos. Ou seja, a idade do homem foi diminuindo. Mas é fato, é verdade que no Brasil hoje nós temos vários brasileiros em algumas partes aí do Brasil que já ultrapassaram a casa dos 100 anos no Brasil. E existem estudos e pesquisas que mostram que a idade do homem moderno, ou seja, dessa pós-modernidade que nós estamos vivendo, já existem estudos mostrando que o homem ele poderá chegar um dia a viver 120 anos. Ou seja, está dentro do campo da pesquisa, do estudo, da possibilidade. Então eu estou mostrando como era a vida do homem da terceira idade, chamada hoje de melhor idade. Pessoal, idosos do passado, especialmente em Israel, que eles tinham todo um respeito, um cuidado. Então, se leva em consideração a alimentação daquele período. Você imagina só, esse povo do Antigo Testamento, eles não tinham as alimentações, eles não comiam a alimentação que nós hoje comemos. A alimentação desse povo era a base de sementes, frutas, muitas verduras, hortaliças, naquele contexto, sem agrotóxico algum. E nós hoje, especialmente que vivemos no Brasil, aqui no Ocidente, nós sabemos como a alimentação para todos nós nesses dias são alimentações ofensivas. Mas você sabia que o povo de Israel, a nação israelita e alguns países ali que estão em torno de Israel, ali na Ásia, eles se alimentam melhor do que nós e por isso eles vivem mais? Você sabia que em Israel, especialmente, a alimentação ela é ainda a base de muitas verduras, folhas, sementes, a alimentação do fruto do mar, por exemplo, do peixe, não é? Que é um alimento saudável, não é? Então, de maneira que esse povo, eles viviam muito naqueles dias, mas houve um tempo que a idade deles foram baixando. Davi, ele é morto aí, ele morre aí com seus 70 anos de vida, que parecia naquela época uma idade razoável para se vindar a vida. Mas o próprio texto bíblico do Salmo de número 90, Moisés é quem escreve lá o Salmo 90, e Moisés ele disse que a idade do homem é até 80 anos.
O que passa disso, ele tem canseira e enfado. É uma verdade. Então, o Salmo 90, versículo 10 vai dizer isso. Os babilônios, por exemplo, eles eram da mesma opinião. Achavam que a idade média era de 70 anos. Aos 80, a pessoa já era muito velha. E chegar aos 90 era extremamente raro. No período neotestamentário, o limite de idade esperado também era de 70 anos. E é possível que alguns homens, como João, tenham ultrapassado bastante esse limite. É provável que ele tenha vivido mais que os outros discípulos de Jesus. É provável que João tenha vivido 90 anos até morrer. Mas vamos voltar aqui para algo que deve chamar bastante a nossa atenção. Eu hoje tenho 59 anos de vida. Hoje, graças ao bom Deus. Minha saúde, assim, no normal, eu não tenho problema com pressão, graças a Deus. As minhas taxas normais, eu também procuro me resguardar de algumas coisas, de algumas alimentações. Mas em resumo, nos anos 70 para 80 no Brasil, eu tinha aí uma média de 78, eu tinha 12 anos. em 1980, eu estava com 14 anos e eu me recordo que eu fui criado em Malta, aqui no sertão da Paraíba. Eu me lembro muito bem que naquele tempo uma pessoa de 60 anos no Brasil andava de bengala. No Brasil. E as pessoas diziam assim, tá muito velho, tá muito velha. Você via as pessoas cocundas andando de bengalas com 60 anos. Hoje, isso não é mais no Brasil. Hoje a gente encontra aí pessoas idosas, não é? Como eu já citei aqui exemplos de brasileiros que estão passando a casa de 100 anos. Você encontra pessoas aí de 80, 90 anos. Eu moro aqui em Pitimbu agora. E aqui eu já detectei pessoas bastante idosas aqui na região, andando aí na rua aí, sem bengala, solto, vai na praia, vivendo. Por quê? Porque a medicina, não é? A ciência, ela tem estudado muito acerca dessa questão da longevidade do ser humano. E hoje os seres humanos, especialmente brasileiros hoje, vivem mais. Deus nos livrando de uma enfermidade brutal, agressiva, há uma capacidade de nós vivermos muitos anos no Brasil, não é? Então, em Israel, naqueles dias, o povo de Israel, a nação israelita, foram um povo, especialmente os hebreus, que foram os primeiros, não é, a habitarem sobre a terra naqueles dias. Eles viviam muitos anos. A gente se assusta assim, mas como é que uma pessoa vive 950 anos, pastor? Como eram esses anos? É outro tema, não é? Como eram esses anos, não é? Os estudiosos dizem, não, eles contavam noite e dia. Não, há pessoas estudiosas que dizem, não, eles contavam as horas, era de 6 da manhã a meio-dia, eles contavam como se fosse um dia, e de meio-dia a 6 da tarde, eles contavam como se fosse outro dia. Ao certo, nós não temos a informação precisa. Por quê? Porque em Israel não se contava o tempo como nós contamos hoje. Para você ter uma ideia, em Israel
o calendário deles era o calendário naqueles dias, né? O calendário de Israel, eles regiam pelo calendário lunar, chamado lunar. Nós seguimos o calendário romano, entende? Nós seguimos o calendário, só para você ter uma ideia, por exemplo, Israel celebra a Páscoa em abril, não é? Os chineses, aquele povo ali, eles celebram o ano também, agora, depois que o ano entra em dezembro para o brasileiro e para o resto do mundo, os chineses celebram, se não estou equivocado, também no mês de abril. Então, há uma mudança de compreensão com relação a isto, mas de maneira que o povo daquele tempo viviam bem. Por quê? Porque eles não se alimentavam do que nós nos alimentamos hoje. Eles não tinham muito o hábito de comer tanta carne como nós no Ocidente comemos. Percebe? E os judeus, eles gostavam de comer carne, sim, faziam muitas festividades, tinha carne sim, mas a carne que mais eles gostavam era do cabrito e da ovelha, não é? De modo que eles tinham acesso a outras alimentações diferenciadas. Então, voltando aqui para o meu assunto deste dia, que estou falando sobre os idosos na nação de Israel naqueles dias, a cabeça branca de uma pessoa, na maioria dos casos, o povo hebreu não considerava uma velhice, uma desgraça, o embranquecimento dos cabelos. É verdade que alguns eram mais preocupados com a preservação da juventude do que outros, e às vezes chegavam a extremos para disfarçar rugas, cabelos brancos e a famosa barriguinha volumosa, mas a maior parte deles aceitava a velhice como um sinal de dignidade. Dignidade, não é? Essa questão da beleza estética, não é? Do ser humano não é de hoje. Não é de hoje. Especialmente nós sabemos que a Ásia, porque quando eu falo de Israel, não tem como desvincular da Ásia, ele está ali naquele contexto da Ásia. E a Ásia, nós sabemos que é aonde saem os diversos cosméticos para o mundo. Vem da Ásia. Especialmente se você pegar a história egípcia, não é? Nós vamos ver que os egípcios até hoje, não é? As mulheres egípcias, as indianas, não é? E o povo de Israel, as mulheres, não é? Elas sempre se cuidavam muito bem, a questão da aparência delas, não é? A beleza do cabelo. Mulher em Israel não tinha o hábito de andar com cabelo curtos. Quanto mais elas tinham cabelo alongado, elas eram mais vistas pela sociedade daqueles dias, porque aquilo dava nelas o que? Uma beleza diferenciada do homem. Mas havia homens também no contexto israelita que também usavam o cabelo grande, que eram também chamados de nazireus. Nazireus. Então, a beleza naqueles dias era algo espontâneo. A pessoa ia envelhecendo, mas não deixava a sua beleza cair. Não deixava a sua aparência física
desmoronar. A gente vê até religiões, né, igrejas evangélicas no Brasil, não é? Aqui eu vou abrir um parênteses, que condena esse costume. Mas olha, era um costume vindo desde lá do tempo de Abraão. A mulher sempre foi diferente do homem, sempre. Especialmente na questão do se cuidar, não é? As mulheres vivem mais do que os homens. Por que elas vivem mais do que nós homens? No sentido macho da palavra, masculino da palavra. Porque elas se cuidam. Me permita entrar aqui nesse assunto. Existem hoje homens morrendo cedo, muito cedo aí, com questões de próstata. Por quê? Porque o cara tem na cabeça dele um tabu que ele aprendeu lá há 50 anos atrás, que ele não pode se cuidar, passar no urologista. Não vai. Quando deixa para ir, a doença já tomou de conta, ele morre. Percebe? Então, a ideia aqui de uma pessoa de cabeça branca representava respeito, dignidade. Mas eu também tenho que entrar aqui e abrir um parênteses aqui para falar disso. O pecado, ele é tão terrível que hoje não é aconselhável hoje uma mãe deixar os filhos com um idoso. Por incrível que pareça, que mundo é esse que nós estamos chegando, aonde um pai abusa de uma filha, de um filho, um avô abusa de um filho, de um neto, de uma neta. Que coisa! Por causa do quê? Da maldade do pecado que está no coração humano. A Bíblia diz que o nosso coração, ele é um coração maldoso. Eu posso agora estar ensinando aqui, falando aqui, e amanhã alguém pode saber, mas o que aconteceu? O coração do homem é maldoso, gente. E o homem, ele é mutável. O homem muda. Ele muda como? Ele muda de pensamento, de ideias. Aquilo que há 10 anos atrás ele via de um jeito, hoje ele vê de outro. Então, infelizmente, nós temos muitas práticas horríveis de homens idosos, homens velhos, hoje, por causa que a idade chegou para ele, mas a sua natureza pecaminosa, a sua natureza má, ainda está lá nele. Ainda está alojado ali no coração dele. Percebe? Mas os cabelos brancos, naqueles dias, para a nação de Israel, era visto como dignidade. E isso não significa que eles também não erravam, não. E não significa que eles também não pecavam, não. Eles pecavam também. Eles tinham seus desvios de caráter naqueles dias. Então a Bíblia fala do cabelo branco como sendo a beleza dos idosos. Eu vou até ler aqui para a gente compartilhar esse texto que está em Provérbios, capítulo 20 de Provérbios, o versículo 29. Só um momentinho que a gente vai compartilhar aqui esse texto. Provérbios, capítulo 20, o versículo 29. Aqui. Olha só, ele diz assim: o ornato dos jovens é a sua força, mas a beleza dos velhos, vou ler igual está no texto, a beleza dos velhos
está nos cabelos brancos. Olha só. Por que isto? Porque representa o quê? Dignidade. Então, nós sabemos que o envelhecimento, ele vem para todas as pessoas. Eu acho engraçado hoje, né? Esse mundo da tecnologia, esse mundo que a gente vive hoje digital. Era isso que eu queria lembrar, não é? Esse mundo digital, da facilidade, da informação rápida, precisa. Alguém chega para um senhor de idade, né? Ele diz: fulano, qual é o segredo para viver 100 anos de vida? E aquele senhor responde, né, num tom gracioso, né? Ele diz: é só não morrer. É só não morrer. Não é? Mas, na realidade, o envelhecimento, ele chega para todas as pessoas. Então, eu espero e estou batalhando por isso, para envelhecer saudavelmente. É você que vai se programar para a sua idade que está chegando para você. Passou de 50 anos, começa a vir o 51 e vai, né? Daqui a pouco você está aí com 70 anos. E 10, 20 anos passa assim voando, rapidamente. Então, os males do envelhecimento. Como acontece em nossos dias, a velhice também operava um desastre no organismo do homem daqueles dias. À medida em que as décadas iam passando, a máquina, ou seja, a máquina humana, ia se desgastando. Não era raro as pessoas idosas começarem a perder os seus roedores. Você sabe o que são os seus roedores? É isso mesmo. Os dentes, não é? Esses dentes que Deus deu para nós. Eu não sei como é que tem gente, meu Deus, eu chamo essas pessoas de, me perdoem, mas sem idiotice. Achar que Deus não existe. Você vê, Deus fez o ser humano tão perfeito. E Deus, ele dá duas coisas para todos nós, que a terceira vez é você quem tem que colocar, não é Deus. São os dentes. Aí, a Carla Bruna está aqui, a bebezinha dela aqui, a criancinha, nasce os primeiros dentes. Caem, vem os segundos, que são os fixos, não é? É Deus que nos dá. Depois, se eu não cuidar bem dos meus dentes, e você também, vai lá para a base do alicate, né? Tira um, tira outro. Se você quiser ter uma dentadura bonita de novo, é você que tem que botar. Percebe isso? Então, naqueles dias, os roedores, né? Eles começavam a se gastarem. As pessoas idosas iam perdendo os dentes. Bom dia, Carla. Iam perdendo seus dentes, não é? Naquela época. As costas deles já não eram mais tão firmes e principiavam a ter uma acentuada curvatura. Aumentavam se os temores, e o indivíduo passava a evitar alguns lugares altos. Eu já faço isso hoje. Eu já não me dou com altura mais. Subir numa parede alta, numa casa alta, eu já não tenho mais, né? Já me bate assim um certo. Então, o impulso de viver e terem
dificuldade para o idoso, nós sabemos que é evidente. Especialmente tem pessoas que elas não dormem. Elas não dormem bem. Então, a vida ao idoso em Israel era visto bem assim. E alguns deles, quando chegavam na Idade Média, que foi a idade depois que começou aos idosos daquele tempo, né, viver 80 anos, 70, 80 anos, era canseira e enfado, o que Moisés escreveu no capítulo 90 do Salmo, né? E as decepções dos idosos? Às vezes você vê uma pessoa triste, né? Um idoso, uma senhorazinha triste num canto. Você já foi conversar com ela alguma vez? Você já deu atenção a ela? Você que ainda é novo, porque você vai chegar nessa idade. Você sabe que tem um grande número de pessoas idosas hoje vivendo com depressão? Depressão. Por quê? Porque os filhos não mais à procura, não conversam mais com eles. E uma das mais tristes histórias de pessoas idosas que encontramos na Bíblia é a do profeta Eli. Ele tinha 98 anos, está lá em 1 Samuel capítulo 4, não é? 1 Samuel capítulo 4. Eli, ele fora juiz, não é? E sacerdote. Ele era sacerdote, mas não disciplinava bem os seus filhos. Ele tinha alguns filhos chamados de Ofni, Finéias, não é? E Finéias. E os israelitas, em luta com os filisteus, foram derrotados. E os inimigos roubaram a arca e mataram os 2 filhos de Eli. Olha só. Quando lhe contaram o acontecimento, ele caiu da cadeira para trás, quebrou o pescoço e morreu. O sacerdote Eli, idoso. A velhice tinha chegado para ele. A Bíblia então contém muitas outras histórias de pessoas que tiveram decepções na velhice. Olha, gente, deixa eu parar um pouquinho aqui. A gente não pode esperar muito de nós, seres humanos, não. A gente não pode esperar, você tem que ser consciente disso. Qualquer momento você pode decepcionar seu filho, sua filha, sua esposa, as pessoas que rodeiam, mas isso aconteceu com fulano. Gente, que coisa! E pasme vocês, que está me vendo agora, muitos acontecimentos de decepção de pessoas acontecem quando a gente está na terceira idade. Escândalos e mais escândalos de pessoas idosas. Amém, Poliana. Deus te abençoe. Pessoas idosas que estão na idade avançada e elas acabam tendo decepções. É o filho que não obedece mais, é a filha que xinga ele, xinga a mãe. Os pais hoje têm que tomar cuidado com a sua criação, a criação dos seus filhos, porque se você não educá-los hoje, nos dias atuais, de uma maneira ordeira, sábia, mais firme, ele vai ser uma decepção para você amanhã ou depois. E você pode cair da cadeira como Elia, que caiu, quebrou o pescoço e morreu.
Mas aonde é que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar que há decepções que pessoas idosas de cabeça branca, que poderiam ser espelho para milhares de pessoas, mas não são hoje. Percebe? Quantos casos em igrejas, quantos casos de pessoas que confiam ali as suas crianças, e às vezes um idoso, uma pessoa idosa vai lá e causa um crime, para não dizer outra coisa, causa um crime. Hoje, essa questão do toque, de tocar nas pessoas, muito cuidado. Tem muita gente na cadeia hoje por causa de pedofilia, nós sabemos disso. E lá tem pessoas de todas as camadas sociais, homens comuns e pessoas de alta, médicos, dentistas, padres, pastores. Está entendendo? Por quê? Porque essa idade da vida aqui, em Israel, naquele tempo, era uma coisa diferenciada. Para nós que moramos especialmente no Brasil, gente, pelo amor de Deus, me perdoe, mas tem muita safadeza, muita servergonheza na vida de gente velha hoje. Gente de terceira idade. Você já pensou um avô mexer numa neta, num neto, um tio? Gente, aonde que isso passava pela nossa cabeça? Mas hoje é o que mais a gente vê. Percebe? Mas as decepções que as pessoas elas vão sofrendo ao longo da vida delas, chega nos idosos. E às vezes tem pessoas idosas que ninguém conversa com elas. Você já fez uma experiência de visitar um lar de idosos? Eu aconselho você a ir lá. Aí na sua cidade tem um lar de idosos. Você é crente? Você é um servo de Deus, uma serva de Deus? Eu desafio você a ir lá visitá-los, para você ver quanta gente sofrida, depressiva tem nesses lugares. É um verdadeiro abandono, muitas vezes. Então, aqui há relatos da Bíblia de muitas histórias de pessoas que tiveram decepções na sua velhice. Mas há também relatos de outros que tiveram, não é? Alegrias. A história dos israelitas está também cheia de fatos que relatam esses dois lados da vida. Um israelita tinha que trabalhar muito para conseguir sua independência econômica, antes de envelhecer e sair da força do trabalho. Mas muitos não conseguiam e se tornavam dependentes da boa vontade dos filhos ou da caridade de outros. O povo de Israel tinha uma excelente legislação com relação à ajuda aos pobres, mas naturalmente a maioria das pessoas preferia evitar depender da caridade pública. Tem muita gente que fala mal do Brasil, não é? Eu fico olhando assim, os brasileiros, é engraçado, né? Muita gente fala mal do Brasil, né? Mas você sabia que o Brasil, com todo esse nosso desmantelo, é o único país, até onde eu conheço, tá, gente? Eu não conheço de tudo, mas eu já vi muita gente que são especialistas nessa área falarem: o Brasil é o único país do mundo que tem um sistema
de saúde para a nação, a gente diz assim, eu pago imposto, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Você já imaginou quantas milhares e milhares de brasileiros e brasileiras que já foram assistidos pelo nosso SUS? Você não sabe, não é? Quantas cirurgias, milhares e milhares de brasileiros e brasileiras que passaram por cirurgias pagas pelo SUS e que ele, se ele fosse fazer particular, ele não tinha condições? A gente condena muito os governos. Tá, eu até concordo com muitas coisas que muita gente diz, mas eu só estou trazendo isso aqui para nós termos uma noção. Você vê, os Estados Unidos é o país tido como o top número 1 do mundo, mas a saúde nos Estados Unidos, ela é caríssima. Caríssima. Eu tenho amigos que moram nos Estados Unidos e volta e meia eu converso com eles pelas redes sociais. Eles me contam como é. Aliás, eu tenho familiares que moram lá. Tem pessoas da minha família que moram lá. Aqui em João Pessoa mesmo, eu tenho parentes que têm filhos lá. E eles estão cansados de me contar como é a saúde nos Estados Unidos. É ótima, é top, mas é caríssima. Então, no Brasil, eu acho assim que poderia ser melhor a assistência do SUS para nós brasileiros. Poderia ser muito melhor. Mas mesmo assim, ela não é o ruim de tudo. Minha esposa passou mal ontem aqui, assim, para deixar todo mundo que está me vendo aí tranquilo, teve um mal-estar, como todo mundo tem. Levei no posto, tá bem já. Foi medicado, tá tudo em paz, tudo bem. Você já pensou se tudo você fosse tirar do seu bolso para pagar? Tá entendendo? Então, como que era essa questão da saúde pública de Israel? Como era que os idosos, eles chegavam nesse tempo da vida? A gente viu aqui que muitos deles dependiam dos familiares ou da caridade de muita gente. Percebe? Então, um importante princípio bíblico acerca da assistência, é o chamado assistencialismo, né? Da assistência do mundo afora. Um princípio bíblico a respeito deste assunto era o planejamento econômico que eles tinham. E você imagina só, uma história longa do povo de Israel, que começa lá em Abraão. Ora, ela começa lá no Gênesis, que vem com Noé, passa por Abraão e vem. 40 anos no deserto. Esse povo não tinha assistência nenhuma. Quem era que assistia as mães que ia ter seus filhos lá? Era eles mesmos lá que se viravam. As doenças que surgiam. A medicina como era lá nessa época? Nem existia. Era milagre de Deus. Percebe? Então, os tempos foram mudando. E eles então criaram um planejamento econômico, que é o que determina que os pais deveriam ajuntar riquezas para os filhos e não os filhos para os pais. Eram os pais que tinham que fazer isto. Contudo, nem sempre eles conseguiam ajuntar o suficiente para terem com que viver na velhice, e os filhos tinham a obrigação moral de sustentá-los. Isso
constratava frontalmente com a artimanha utilizada pelos chamados favado da responsabilidade de sustentar a própria mãe com a declaração do chamado Corban. Marcos capítulo 7, do 11 ao 13, vai citar acerca disso. Isso significava que eles davam ofertas para o templo ou prometiam dar e passavam o templo a responsabilidade de cuidar de sua mãe, de seu pai. Olha só. Isso era na antiguidade. O que muita gente não sabe é que na antiguidade muita gente dependia diretamente do templo sagrado. Não só o sacerdote, mas os músicos, que eram chamados de levitas, mas o trabalho dos levitas não era somente tocar. Eles eram envolvidos com outras obras da igreja, do templo naqueles dias. E quando os apóstolos, aí a gente recorda aqui, quando os apóstolos eles fazem, lembra quando eles fizeram a reunião lá em Atos capítulo 6 para escolher os chamados diáconos, que era para cuidar dos idosos, das mesas, das viúvas e dos órfãos? Está dentro disso aqui. Naquele tempo, naquele contexto, era o sacerdote do templo que cuidava dessa parte. Percebe? Então, mas a igreja cristã, ela logo tomou a si a responsabilidade de olhar pelos idosos, principalmente pelas viúvas, tendo, porém, certas regulamentações para se coibirem ao máximo os abusos. Se uma viúva idosa tinha parentes que poderiam cuidar dela, eles tinham a obrigação de velar por ela. Se alguém dentre eles se recusasse a sustentar um parente necessitado, deveria ser considerado pior que o descrente. Está lá em 1 Timóteo 5, de 3 a 8. E além disso, as próprias igrejas tinham restrições específicas acerca dos idosos que deveriam receber ajuda para evitar abusos por parte de alguns que talvez pudessem trabalhar, mas fossem por demais preguiçosos. É o que hoje acontece com muita gente. Não é? Eu falei aqui da questão do SUS, e também hoje o governo brasileiro, eu particularmente não concordo muito. Eu não sou muito a favor desse negócio de dar para o povo, bolsa isso, bolsa aquilo. Bom, não seria melhor os governos terem dado para o povo um trabalho, para ele viver ali, ganhar seu sustento digno, do que uma mera ajuda? Mas foi assim no Brasil, de Fernando Henrique Cardoso para cá. É o chamado assistencialismo. Ok. Nem quero entrar aqui na questão da aposentadoria, porque é um direito. Mas o que acontece? Isso criou muita gente preguiçosa. E naquele contexto de Israel, não é? Mesmo a pessoa idosa, enquanto ela pudesse trabalhar, ela trabalhava. Por quê? Porque isso era visto para eles como dignidade. Então hoje, nós vemos o quê? Muita gente pedindo, muita gente vivendo de migalha, de esmolas. Então, os
idosos, no contexto de Israel, eles eram vistos como pessoas, não é? Vamos dizer assim, como homens, não é? De exemplos para a liderança daqueles dias. Eram pessoas respeitadas, representava experiência, representava naqueles dias pessoas sábias que aconselhavam as outras. Então hoje, especialmente na nossa nação brasileira, não é? Nós vemos os idosos, na maioria das vezes, sofrendo. Você já pensou hoje, um idoso, ele sustenta às vezes 2, 3, 4, 5 netos em casa. Como é que um salário vai dar para tudo isso? Às vezes ele não tem uma casa para morar, ele não tem ajuda de filhos, de ninguém. Quando na verdade a ideia que se tem é que quando a gente chegasse na fase da terceira idade, ou chamada melhor idade, não é? Isso fosse algo que aquela pessoa ela tivesse dignidade, se alimentar bem, se vestir bem, passear, ter uma vida bem no final da vida dele. Mas nós sabemos que na maioria dos casos isto não é bem assim. Portanto, este foi o nosso bate-papo de hoje com este livro tão maravilhoso. Compre, viu? Você pode comprar ele, ó. Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos, da editora Betânia. Compre, adquira, certamente você vai ler, vai aprender muitas coisas e vai poder também compartilhar, assim como eu compartilho da palavra de Deus para muitas pessoas. Deus te abençoe e te guarde na manhã deste dia. Eu quero orar por você, orar por sua família, orar pela nossa nação, orar pelo nosso estado aqui, que Deus tenha misericórdia de nós brasileiros nesse tempo e, por que não, o mundo todo, não é? Pai amado, Pai querido, obrigado por mais uma oportunidade que estou tendo. Primeiro, de viver, a oportunidade de viver, a oportunidade de estar com saúde, com paz, alegria do Teu Espírito Santo no meu coração e também, Senhor, poder ler a Tua palavra. A Tua palavra, ela nos dá o norte para nossas vidas. Obrigado por mais esta rica oportunidade. Eu oro por essa pessoa que viu meus argumentos, minha leitura deste livro. Ó Deus, eu oro pela família de cada uma dessas pessoas que viram e outras que ainda irão ver, assistir. O Senhor as abençoe grandemente. Eu quero pedir que o Senhor salve a família de todas essas pessoas, inclusive a minha família. Mas eu oro, Pai, pelo nosso estado, pela nossa cidade aqui, e pelo Brasil e o restante do mundo, que o Senhor, que tem o controle de todas as coisas, o Senhor abençoe a cada nação, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Meus queridos, que a paz e a graça do Senhor seja com todos. Irmã Sebastiana, a paz e a graça do Senhor para a irmã, viu? Fica na paz do Senhor a todos aí, até o nosso próprio encontro de bate-papo aqui no Instagram. Deus abençoe ricamente, no nome de Jesus Cristo de Nazaré.